Vamos lá. Salve, gente! Estamos aqui para mais um episódio da nossa série Estudos do Acervo. Como você já sabe, estamos estudando os métodos práticos para cavaquinho. O método escolhido para hoje foi a partir de uma enquete no Instagram e ele tem algo muito interessante, que diferente dos métodos anteriores apresentados, ele indica já na sua capa o teor que ele aborda. Então, o nome é O Solista e logo abaixo está escrito Método Teórico para Cavaquinho. Isso é muito interessante, porque é um método que foi editado em 1983 pelo Fernando de Bortoli. Olha, é uma curiosidade. Pelas pesquisas que fizemos, esse nome, Fernando de Bortoli, ligado à música, era um músico, um cantor de ópera, trabalhou como copista também. Então, a gente não tem certeza se é essa pessoa. Inclusive, se você conhece, se você conheceu, se você sabe quem é essa pessoa, traga pra gente informações, que a ideia do canal, a ideia do nosso projeto é justamente isso, de rever essas memórias e poder propagá-las de forma mais interessante. E talvez possa ser esse copista porque é um método que trabalha diretamente com a escrita musical. A gente vai ver isso já já. Muito bem, na apresentação ele diz o seguinte: é o cavaquinho um dos instrumentos mais populares do Brasil, existindo numerosos executantes que, em geral, aprendem a tocá-lo de ouvido. Pura verdade, isso é um fenômeno que até hoje temos ainda registro de muitos músicos que aprendem a tocar de forma intuitiva, copiando, apesar da informação estar mais democratizada. Apesar dessa popularidade, o cavaquinho, até o presente, sempre foi tratado como instrumento acompanhante, existindo diversos métodos práticos que ensinam as tonalidades. Como já vimos até agora, os métodos na nossa coleção têm esse caráter de estudar os acordes das tonalidades. Então ele segue. Entretanto, o cavaquinho presta-se comprovadamente para solos, mas não existe ainda um método que, por música, leve seus apreciadores por um caminho seguro a serem bons solistas. Com o presente trabalho, nos propomos desvendar musicalmente os segredos do cavaquinho aos seus adeptos. Maravilha! Eu acho excelente essa apresentação e vamos ver o que vem pela frente aí desse método teórico para cavaquinho. Muito interessante que já na segunda folha ele começa a tratar princípios básicos de teoria musical. Então, de fato, a ideia não é trabalhar a questão técnica do cavaquinho inicialmente, mas sim iniciar o aluno a teoria musical. Então ele fala definições de música, melodia, harmonia, ritmo, tempo, e depois já parte para a escrita musical, apresentando a pauta, o pentagrama. Em seguida, as figuras de valores das figuras rítmicas, os nomes, semibreve, mínima, semínima, colcheia. A ideia aqui não é ensinar isso, mas é apresentar um método. Se você tem vontade de ler partitura e de aprender tudo isso, é importante ter um professor para te acompanhar. Na sequência, fala a barra divisória, que na verdade eu chamo barra de compasso, fala de compasso também. Fala das divisões de tempo, isso é muito legal, que aí fala de compasso de binário, ternário e quaternário, que eu entendo que são as formas básicas de dividir musicalmente. E aí combinações disso vão levar para outro lugar, para coisas mais complexas, tipo 3 mais 2, compasso de 5, 2 mais 3, etc, etc. E coloca uma forma de regência aqui, essas setinhas. Bacana. Sobre a pauta, colocam-se as 7 notas, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, em um lugar determinado pela clave, que legal, que é um sinal que se coloca no início da pauta. E ali fala das claves que existem, e aí o que interessa pra gente é a clave de Sol, que é a clave mais aguda, e o cavaquinho vai estar escrita nessa clave. Boa. Olha só que interessante. Quando ele apresenta as notas musicais no pentagrama, ele já apresenta a partir da nota Ré grave, que seria o Ré 3, que é a quarta corda do cavaquinho solta. Isso é muito legal, assim, perceber que já tinha gente pensando nessa escrita do cavaquinho, na clave de Sol certinho e no pentagrama para o cavaquinho. Normalmente
Eu lembro que quando comecei a ler partitura, eu pegava método de flauta, doce, de outro instrumento, então sempre de que tá adaptando isso. E esse daqui ele já apresenta isso para o cavaquinho. Bacana. Seguir na página 6, ele já fala um pouco das alterações, né? Sustenido, bemol, dobrado sustenido, que são símbolos que nos ajudam a compreender a leitura musical. Aí fala também dessas alterações como armadura de clave, muito bem. E aí, a partir daqui da página 7, ele começa já a fazer exercícios com tempo. Então ele apresenta ali, ele coloca no pentagrama a nota Dó, só como exemplo rítmico mesmo. E aí coloca ali a semibreve, durando 4 tempos, a mínima 2, semínima, colcheia, e apresenta ali um panorama ali dos ritmos que ele vai utilizar nesse método. Muito legal. Então até aqui, apesar dele, né, entender ali o pentagrama a partir da nota Ré, ele não falou diretamente nada sobre o cavaquinho. Então aqui, a partir da página 8, ele começa a fazer já uma relação mais direta entre o cavaquinho e a escrita musical. E é bacana que ele coloca 4 sistemas, né, 4 linhas ali, 4 pentagramas, cada um representando uma corda do cavaquinho. Então ele bota lá embaixo esse bracinho do cavaquinho, Ré, Si, Sol, Ré, e indica ali na corda 1, corda Ré, e vai colocando a escala cromática a partir daquela corda. Então, Ré sustenido ou Mi bemol, aí na segunda casa seria o Mi, na terceira o Fá, na quarta Fá sustenido, Sol bemol e assim por diante. E é muito legal que ele faz isso em todas as cordas. Então você que está estudando já a questão da leitura musical, você tem aqui nesse método uma referência muito interessante, eu achei bem didático isso. Muito bem, e abaixo disso ele coloca uma escala cromática partindo da nota Ré, que é a nossa nota mais grave, e vai até a nota, essa nota aqui eu vou ter que contar. Um Lá bemol, é isso? Caraca, legal. Bem, e aí, na página 10, é interessante que tem um título já, que é Método de Cavaquinho. Parece que a partir daí ele trabalha mesmo a questão do cavaquinho. Então ele diz o seguinte: o cavaquinho é um instrumento de 4 cordas, de formato semelhante ao violão, parecendo deste o irmão menor. Sua sonoridade é semelhante à do bandolim, embora o som tenha menor duração. Será? Aí, bacana, olha só. Até agora, nenhum dos métodos que estudamos tinha essa parte. Que aqui ele fala da anatomia do instrumento, né, das partes do cavaquinho. E aí ele detalha ali a caixa, a tampa harmônica, o braço, o cavalete, boca, paleta, né, que seria a mão ou a cabeça, como eu conheço atualmente, pestana, trastes, casas e cravelhas, que também chamamos de tarraxa. Agora, na página 11, ele inicia com o assunto de como segurar o instrumento e a ação das mãos. E fala: a mão esquerda segura o braço do instrumento, como se vê nas figuras 1 e 3. Eu abro só um pequeno parênteses para dizer que prefiro não chamar de mão esquerda e direita, e sim mão da palheta e mão da digitação, porque a gente consegue dessa forma abranger músicos destros e canhotos, pensando da função das mãos para facilitar essa leitura. E aí fala, claro, da digitação aqui, dedo indicador, médio, anular e mínimo, a mão direita, que aí eu penso que é a mão da palheta, vai dedilhar as cordas na altura da boca do instrumento, por meio de uma palheta que segura, legal. Ó, o movimento alternado, de cima para baixo e de baixo para cima, isso é importante. A mão direita também segura o instrumento, ajudada pelo antebraço, que apertará o instrumento de encontro ao corpo, legal. E agora ele fala da afinação, e tem uma coisa muito interessante que é a seguinte: a afinação mais comum é em Sol maior, sendo a quarta corda Ré grossa, a terceira Sol meio grossa, a segunda Si meio fina e a primeira corda Ré fina. Isso é muito interessante, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Grossa, meio grossa, fina, meio fina. Mas é didático. O modo mais prático de conseguir essa afinação é por meio do diapasão, e isso a gente já viu dos demais métodos também. Dá-se então uma repassada para confirmar a afinação e estamos prontos para iniciar a execução dos exercícios e músicas. Os exercícios que apresentaremos em seguida devem ser praticados devagar, repetidas vezes. Olha, isso aqui eu vou deixar um recado para os meus alunos que estão assistindo. Devagar e repetidas vezes. Isso é muito importante, para que fique bem conhecidas as casas do braço do cavaquinho. Os números colocados sobre as notas nesse exercício significam 0, corda solta, 1, dedo indicador, e 2, dedo médio, 3, dedo anular, 4, dedo mínimo. Olha, isso aqui eu achei muito bacana,
E você pode, se você está estudando isso, você pode fazer esse exercício que eu achei muito didático mesmo. Então ele pega também por corda. Primeiro exercício ele pega a quarta corda Ré e escolhe aí 4 notas, né? Ele toca a corda Ré solta, depois a casa Mi, né, com o dedo 1, depois a terceira casa Fá, depois a quinta casa Sol ali. E faz isso, esse desenho, como você está vendo aí, no braço do cavaquinho. Eu achei isso genial, né? Bem didático para a pessoa que está começando a tocar. Segundo exercício, algo muito parecido na corda Sol, e é interessante que ele está usando as notas naturais, né? Sem alteração sustenido bemol. Terceiro exercício na corda Si e o quarto exercício na corda Ré. E agora, que já conhecemos as cordas e o dedilhado, vamos fazer alguns exercícios sobre as 4 cordas. Compasso quaternário, marcando o tempo com o pé. O dedilhado é igual aos exercícios anteriores. Muito legal. E aí ele começa a exercitar essa coisa da leitura com tempos, né, com durações e notas alternadas. Já aqui na página 18 ele trabalha com ponto de aumento, né, que é o prolongamento de cada nota, ligadura, e trabalha exercícios também de leitura com essas novas figuras. Legal, vamos conhecer a aplicação das pausas. Boa! Olha aí, cavaquinista, você que está interessado em aprender leitura de partitura, isso aqui eu acho que é pequeno, né? É um conteúdo pequeno, mas que tem bastante informação direta, assim. E aí na página 22 ele vai, agora para finalizar, teremos algumas músicas muito conhecidas que mostrarão o quanto adiantados já estamos. Será? E aí, vamos tocar? Vamos ver, Ciranda, Cirandinha, parabéns a você, Suzana. Vamos tocar uma aqui. Então, escolhi Ciranda, Cirandinha. E aí, ó, você pode até pegar esse vídeo como referência e fazer essas leituras também. Vamos lá, então, 4x4, tem uma anacruse aqui, a gente começa a tocar no quarto tempo. Então, seria 1, 2, 3... Olha aí, muito legal, simples, trabalhou com as figuras de duração bem fácil, de tempo, né? E aí apresenta outras músicas aqui, finaliza com a casinha pequenina. E aí deixa aqui uma mensagem. Cremos ter iniciado os adeptos do cavaquinho nos conhecimentos musicais e no domínio do instrumento. F. Bortoli. Olha, eu achei fenomenal. Agradeço aí nossos seguidores por escolher esse método solista. E lembrando que nós temos esse material digitalizado, é um material que já não é comercializado, né, nas editoras, e nós temos dado de presente isso digitalizado para quem assina o Clube de Assinaturas Memória do Cavaquinho Brasileiro. Se você não sabe como fazer, você pode acessar o link da bio ou então aqui na descrição o nosso Clube de Assinaturas e fazer parte desse projeto. Com certeza você vai estar ajudando a gente a crescer, a gente a manter esse projeto que é a Memória do Cavaquinho Brasileiro. Muito obrigado, um abraço e viva o Cavaquinho Brasileiro!